1 Samuel capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli, e naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. E Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? E Eli, porém, disse: Não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. E de novo o Senhor o chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? E disse Eli: Meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. E Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. E o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. E Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. E Eli perguntou: O que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Então nós começamos, no final da aula passada, a falar sobre esse chamado de Samuel, sobre a forma como Deus chama esse menino, ainda pequeno, ainda muito jovem, como o Senhor se revela a Samuel através de um chamado audível. No caso de Samuel, nós temos a narrativa dizendo que foi uma voz audível que ele tem ali naquele momento, deitado no seu lugar de dormir. Ele então ouve, a voz do Senhor e acha que a voz que ele está ouvindo é a voz do seu mentor, do seu discipulador, daquele que está ensinando ele a trabalhar ali no templo, no tabernáculo. Então ele logo imagina que é a voz de Eli. E isso já mostra para nós que Samuel realmente não reconhecia outra voz a não ser do seu mentor, de Eli. Então Eli era uma referência para Samuel todo o tempo. Samuel só conhecia talvez o timbre mais próximo dele era o de Eli. Imagina alguém que está inserido, num ambiente onde ele ouve a voz de Eli o dia todo. Então Eli está ali o tempo todo: Samuel, vem aqui, Samuel, vamos ali, Samuel, faz isso comigo, Samuel, pega aquilo ali para mim. Então Samuel está com a voz de Eli muito forte dentro dele. E no momento em que o Senhor então começa a chamar Samuel aqui,
a primeira voz que vem na mente dele, que ele acredita que esteja chamando ele, é a de Eli, do seu professor, do seu mestre ali, né? Do seu discipulador. Ele corre para responder o chamado desse homem que já era um velho de idade. A palavra fala que ele já estava com os olhos, né, escurecidos. O início aqui fala, né, que Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar. Então a idade de Eli já é uma idade bem avançada. Imagina se realmente uma pessoa com muito mais de 80, 90 anos de idade, porque era uma idade que era possível para aquela época, e que quando chegava a essa altura da vida, a maioria dos homens tinham problemas de visão. Nós temos hoje, né, os nossos óculos aqui, com 30, 40 anos, a gente já tá com a visão um pouco complicada. Imagina não ter nenhum tipo de recurso visual para nos ajudar, nos auxiliar, e isso com certeza vai só se agravando com o passar do tempo, e quando chega na terceira, quarta idade aí, esse homem realmente estava com a sua visão já complicada. Então ele era velho, e Samuel sabia que esse homem precisava muito da sua ajuda. Então eu imagino que cada vez que Samuel ouvia a voz de Eli, ele saía rapidamente de onde ele estava para dar auxílio, para dar realmente esse suporte para esse pai espiritual que ele tinha, né? Para esse pai que ele conhecia ali no seu dia a dia, que estava com ele. E durante 3 vezes, então, o Senhor fala com Samuel, ele reconhece essa voz como de Eli, ele vai até Eli, e quando ele chega, então, em Eli na terceira vez, Eli sabe que algo diferente está acontecendo. A palavra vai dizer que Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Amados, aqui fica um saudosismo para nós a respeito de Eli. Sabe o que isso significa? Nas 2 primeiras vezes, isso é uma percepção minha e a gente pode conjecturar, né, no texto. As 2 primeiras vezes, Eli talvez meio sonolento ali, né, sendo chamado por Samuel para ver se ele estava precisando de alguma coisa, ele não percebe. Mas na terceira vez, como há uma insistência por parte de Samuel em falar que ele estava chamando ele, Eli cai em si. E com certeza ele lembra dos momentos em que ele também teve esse chamado, teve essa comunhão, teve essa voz falando com ele, porque Eli era um sacerdote. Eli fazia todos os sacrifícios diariamente ali no tabernáculo, mas havia um sacrifício que com certeza fazia com que Eli precisasse se santificar de forma muito, muito objetiva e intencional, e ele entrava no lugar mais restrito do tabernáculo, que era o Santo dos Santos. E esse sacrifício é o sacrifício anual, pela expiação de todo Israel. E a começar pela sua própria expiação, então Eli, nesses momentos, nesse tempo em que ele precisava oferecer esse sacrifício anual por todo Israel, fazendo esse sacrifício específico, e ele ia precisar entrar no tabernáculo e também entrar no Santo dos Santos, diante do Santo dos Santos, ele precisava se preparar. E quantas vezes será que Eli teve a presença de Deus tão manifesta ali dentro do Santo dos Santos? Ele sabia a voz do Senhor. Ele já tinha tido experiências poderosas com o Senhor. E o retrato de Eli para nós aqui é um chamado à reflexão de quem nós temos sido diante do Senhor. Quando olhamos para a história de Eli e de Samuel aqui nos primeiros capítulos, porque Samuel já vai começar a ser o artista principal do livro, né? Ele vai aparecer agora e Eli vai desaparecer do contexto pela sua morte, que nós vamos ver. Então, Eli, ele faz a gente refletir. Eli e Samuel, né? Faz a gente refletir quem nós temos sido no reino de Deus. Quem nós temos sido diante do Senhor. Um profeta velho, um sacerdote velho, cego, surdo e negligente,
diante da palavra de Deus, diante das coisas de Deus, diante dos princípios do Senhor? Ou nós temos sido um menino, alguém que nasceu, né, de novo, alguém que está muito jovem, imaturo, mas que está pronto a ouvir Deus falar, a ouvir e aprender de Deus, a ouvir e aprender daquele que está pronto a nos ensinar? Porque Samuel estava aprendendo com Eli até aquele momento. E com certeza Eli estava ensinando o ofício de sacerdote para ele, isso é fato. Ele estava sendo ensinado em tudo isso. Eli não tinha problemas em ensinar o ofício. Eli estava pronto a passar o seu ministério. Agora o problema é, será que nós estamos sendo exatamente como esses dois personagens? Quem nós temos sido diante do Senhor? O costume das coisas de Deus, amadas, nos leva muitas vezes a nos comportarmos como Eli. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir na igreja, eu preciso adorar lá na igreja junto com os meus irmãos, eu preciso participar do ministério a qual eu estou comissionada, eu preciso fazer isso, aquilo, levantar as mãos, cantar louvores, orar junto com todo mundo, tomar a ceia. Os rituais, a liturgia se tornam coisas corriqueiras, coisas normais, e eu vou servindo a Deus no botão do automático, e eu vou deixando de desejar o mais importante, que é ser um ouvinte da voz do Senhor me chamando para aquilo que Ele quer que eu faça naquele momento, naquela semana, naquele dia. Eu passo a não ouvir a voz do Senhor, porque eu passo só a fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Não sei se vocês estão entendendo. No sentido mais natural e litúrgico. Ser um sacerdote era muito importante, lógico que era, mas isso não é o principal. Então, oferecer sacrifícios no altar não é o principal. Fazer sacrifícios de expiação não é o principal. Estar no templo não é o principal. Estar no Santo dos Santos, ainda que de maneira automática, não é o principal. Agora, quando eu me coloco realmente num relacionamento com Deus autêntico, e mais ainda, com o desejo de estar com Ele, de fazer a vontade dEle, então aí faz toda a diferença. Qualquer ofício ou qualquer coisa que eu vá fazer para o Senhor ou diante do Senhor passa a ser algo maravilhoso, algo de extrema necessidade para o reino de Deus, porque é para aquilo que Deus me chamou. Então eu vou, por causa do relacionamento, eu vou saber para que eu fui chamada. Isso é automático. Uma coisa reflete a outra, amém? Então, Eli e Samuel, nesse capítulo, eles nos mostram duas realidades, duas pessoas no mesmo ambiente. Eles estão os dois no tabernáculo, vivendo no tabernáculo, mas um já perdeu toda a audição, perdeu toda a visão, perdeu todo o tato, perdeu toda a questão, né, espiritual ali que precisava estar latente nele. E agora um menino que foi entregue diante do Senhor e disse, né, para si mesmo, é aqui que eu preciso ficar, é aqui que eu vou ficar, e eu sei para que eu estou aqui. Então Eli manda que o menino realmente responda ao Senhor, talvez como ele já respondeu em algum momento, né? Fala, pois o teu servo está ouvindo. Pode falar, Kênia. E só para eu poder ter um entendimento, assim, dentro com o conhecimento que ele tinha, e Samuel estava, vamos dizer assim, novo, se desenvolvendo, né? Isso, o que você me falou, me remeteu muito assim. Muitas vezes as pessoas estão na igreja, acabam entrando no automático as obrigações, as situações, e lá da porta para fora, eu pratico diferente. Seria mais ou menos isso, assim, essa analogia? Porque, assim, eu sei, eu ouço, da porta para dentro da igreja eu pratico ali dentro, mas na porta para fora, às vezes, eu não pratico tanto do ensinamento. Seria mais ou menos assim, ou eu me equivoquei no entendimento? Na verdade, você pôs uma outra opção. E essa que você colocou, ela é ainda pior, tá? Porque se na verdade, dentro do templo,
dentro do culto, dentro do trabalho para o Senhor, eu tenho atitudes e comportamentos totalmente diferentes da minha vida ordinária, do meu comportamento fora da igreja, de segunda a sábado eu tenho um comportamento e domingo eu tenho outro, aí essa é uma outra questão muito complicada, né? Que aí a gente, como diz o ditado, nem quer imaginar que o cristão seja. Essa é uma realidade, né? Então, o crente não ser como ele é dentro da igreja, fora da igreja, é inaceitável. Aí, na verdade, ele já está dentro de uma roleta de pecado e ele está achando que ele é crente, mas de crente ele não tem nada. Nós estamos falando de Eli e Samuel, essa ilustração que eu fiz é de alguém dentro do contexto sacerdotal, do contexto de intimidade com o Senhor. Então, aqui eu estou falando quem eu sou no relacionamento com Deus. Eu sou alguém que só estou pronto a ir para a igreja, a servir na igreja, a pregar na igreja, a dirigir culto na igreja, a participar da intercessão na igreja, a servir como diácono na igreja, a fazer as coisas na igreja, ou a minha vida é realmente de relacionamento com Deus e o que eu faço na igreja só é um reflexo daquilo que eu sou com Deus. Então, eu amo muito mais estar com o meu Deus ou eu amo muito mais estar fazendo as coisas para esse Deus? Porque fazer as coisas para ele podem estar no botão do automático, que é a chamada religiosidade. Então, eu posso fazer um monte de coisas para Deus. Eli é exemplo disso. Ele fazia um monte de coisas para Deus. Aliás, ele era o sacerdote, o sumo sacerdote desse momento. Ele era o principal. Então, ele era a peça-chave para que todo Israel estivesse em conformidade com a palavra. Ele era o responsável por tudo isso. Mas se ele fazia no botão do automático, a gente, dentro do ambiente empresarial, a gente ouve muito isso, né? Os liderados são exatamente como líder. Então, de acordo com como eu lidero uma equipe, aquela equipe vai ser de acordo com a minha liderança, com o espelho que eu sou para eles. Então, no reino de Deus não é muito diferente. Uma nação inteira, no caso Israel, dependia muito do seu líder principal. E isso tinha a ver com o sacerdote. Então, se o sacerdote era alguém extremamente temente a Deus e buscava o Senhor com intensidade e integridade, Israel provavelmente era uma nação mais espiritual. Exemplo disso é Moisés. Então, Moisés era um homem que amava a presença. Ele não amava ser um servo de Deus no seu trabalho, naquilo que ele executava como sacerdote. Ele amava o Deus que tinha chamado ele. Então ele preferia muito mais estar na tenda do encontro, a palavra vai dizer muitas vezes, orando sozinho, buscando a Deus sozinho, ouvindo a voz de Deus sozinho. Esse é o tempo de relacionamento de Moisés. Quando ele saía da tenda do encontro, a palavra diz que aí ele tinha direção para o povo de Israel sempre. Por quê? Porque o tempo de intimidade, ele vai refletir lá fora quem eu sou, de verdade com Deus. Então, a nossa vida de comunhão com o Senhor, ela é muito mais importante do que qualquer ofício religioso que eu faça. Ele não é a parte principal. E é isso que eu estou tentando trazer para a gente entre Eli e Samuel. Samuel vai nos mostrar, através agora desse menino, a partir daqui, ele mostra para nós que a partir do momento que ele ouviu a voz do Senhor, pela primeira vez, esse menino, esse homem, esse profeta, esse velho, até o dia da sua morte, ele vai desejar a única coisa que ele quer, é continuar ouvindo Samuel, Samuel. Ele vai continuar querendo ouvir Deus. Ele não vai ouvir homens. Ele não vai ser corrompido pelos homens. Porque talvez ele também está ouvindo a respeito de quem é Eli, como esse homem que está corrompido. Ele está só pegando o exemplo bom de Eli, os ensinamentos bons. Mas os ruins, graças a Deus, Samuel não vai pegar. Ele não vai imitar. Graças a Deus por isso. Então, é esse parâmetro de quem eu sou com o Senhor, com aquele que está me chamando.
e não no que diz respeito à liturgia ou a essa questão de dentro da igreja e fora da igreja, ok? Entendido? Tá? Então, quando Samuel agora então ouve o Senhor pela primeira vez, aqui a gente já vai começar a entender uma coisa também. Existe um momento em que o profeta ouve a profecia e existe um momento em que o profeta declara a profecia. Então, esse versículo que a gente acabou de ler, do versículo 11 até o versículo 14, é Deus falando a mensagem para Samuel, ok? Então, a narrativa vai contar para nós como se Deus estivesse falando, inclusive, com o próprio Eli. Percebam aqui o texto como vai acontecer, olha só, versículo 11, que é o início da nossa aula, então seria aqui. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Então Deus começa a profecia dizendo assim: Samuel, eu vou fazer algo em Israel, então em toda a nação, para todos verem, não é só para um ver. Eu vou fazer algo que vai tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Essa palavra tinir é algo que, assim, sabe quando você ouve uma notícia muito séria e você fica estupefato, você fica horrorizado, você fica estarrecido. Então, quando Deus está falando que ele vai fazer tinir os ouvidos, é que a notícia que vai chegar para todo Israel é algo muito terrível. Vai tinir os ouvidos de todos. Mas Deus está falando isso ainda para quem, gente? Para Samuel. Então a profecia está no primeiro canal ainda, que é o canal Deus e o profeta. Então Samuel ainda está ouvindo isso, o que Deus vai fazer. Vamos lá? Vamos continuar? Versículo 12. Nessa ocasião, quando eu fizer, né? Deixa eu ler o versículo anterior e já continuar. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa dos pecados dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Deus está falando para Samuel que ele vai executar sobre Eli juízo. Deus vai trazer juízo sobre Eli e sobre a sua família. E ele diz que ele julgaria a família dele por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Aqui fica para nós uma questão bem interessante. O texto não vai dizer, mas pela própria profecia já traz um alerta para nós de que provavelmente Eli já tinha tido alguma palavra da parte de Deus para ele. Deus já havia em algum momento, há alguns anos, alguns meses, algum tempo atrás, não se sabe quanto, Deus provavelmente já havia falado com Eli, em particular. Não dessa forma, mas talvez, sabe aquele alerta assim: Eli, presta atenção nos teus filhos. Eli, eu tô de olho nos teus filhos. Eli, sabe aquela sensação que a gente sempre tem no nosso interior quando você vê alguma situação ruim acontecendo, quando você vê alguém em pecado e que você sente que algo está ruim, que você deveria tomar uma atitude, mas você guarda para si aquela situação, não querendo confrontar, não querendo talvez escandalizar, não querendo talvez realmente criar alguma situação ruim com aquela pessoa, em especial pai e mãe, tem muito isso, né? Ver nos filhos uma situação que você não queria estar enxergando aquilo e você acaba deixando para lá. Eu acredito que pelo que o Senhor está falando aqui, da forma, né, como Deus está trazendo essa profecia para Samuel, Eli já havia sido alertado pelo próprio Senhor em algum momento. Seja de forma audível, como ele está falando com Samuel, ou seja de forma interior, né? Ele era o sacerdote, ele conhecia os preceitos de Deus. Deus fala conosco, amados,
de várias maneiras. Deus tem a sua maneira de falar com cada um. Deus consegue falar e se manifestar para nós de diversas maneiras. E nós somos conscientes disso quando temos intimidade com o Senhor. Quando a gente está acostumado a se relacionar com o Senhor, a gente vai percebendo sinais. Então eu acredito que pela forma como Deus está falando com Samuel, ele não estava inocente em todos esses anos que ele estava ali como sacerdote, que seus filhos estavam agindo de maneira errada. Olha o que ele continua dizendo. 14. Por isso jurei a família de Eli. Aí agora Deus está fazendo um juramento. Ele está fazendo um juramento. Deus está jurando aqui. Jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Gente, o que Deus está falando? Deus está dizendo, nesse momento, que nenhum tipo de oferta, nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de oferta no tabernáculo seria suficiente para aplacar a ira de Deus sobre o juízo que viria sobre a casa de Eli. Olha que terrível isso. Deus é Deus de misericórdia, mas Deus também é Deus de juízo. E nesse momento, quem está jurando, quem está falando que vai fazer, e não há quem possa interferir no juízo de Deus, é Deus. Deus está jurando. Eu juro, eu tô falando que vou fazer. Nada do que alguém possa fazer para interferir nisso vai mudar o que eu estou falando. Então, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Uma família de sacerdotes. Eli era da família de Arão. Eli era descendência sacerdotal. E os seus filhos, Ofni e Finéias, também seriam então dessa linhagem. Então era uma linhagem totalmente sacerdotal. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente ali, no próximo capítulo que a gente vai ler. Versículo 15. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Ele disse: estou aqui, respondeu Samuel. E ele perguntou: o que o Senhor lhe disse? Aqui Samuel, ele é enfático porque ele sabe quem é o Senhor. Ele sabe quem é o Deus de Israel. Como eu acabei de falar para vocês, Eli não era qualquer pessoa. Eli era o sacerdote. Durante muitos e muitos anos, provavelmente ele serviu ali no tabernáculo como sacerdote. Ele tinha ouvido já a voz do Senhor em muitos momentos da sua vida, com certeza. Ele sabia o poder do Deus de Israel. Ele conhece os preceitos, a história do povo de Israel. Ele sabe quem é Deus. Ainda que ele possa não pôr em prática os princípios no seu dia a dia, Eli sabia quem era esse Deus. E aí ele realmente pressiona, né? É uma palavra de quem está pressionando. Ele faz, inclusive, uma chantagem aqui com Samuel, né? Ele coloca Deus como aquele que vai punir Samuel se ele não falar o que ele falou. Olha isso, gente. Ele diz assim, ou você me fala a verdade, ou Deus que você ouviu vai te punir. Coitadinho de Samuel, talvez ele nem tinha ideia, né, de que Deus jamais faria isso com ele, mas naquele momento ele estava sendo pressionado mesmo a contar. E, gente, Samuel, a partir desse momento, esse é o princípio de um ministério extraordinário diante de Deus. É alguém que jamais vai esconder de quem quer que seja a palavra de Deus. Eu falei semana passada e vou repetir, o profeta verdadeiro, ele não tem medo da profecia. Ele tem mais temor de quem falou com ele, que é o Deus Todo-Poderoso, do que da profecia. Então, um profeta, ele jamais vai ter medo de falar aquilo que Deus falou que vai fazer. Jamais. Por quê? Porque profetizar tem a ver com o alinhamento que vem do céu para a terra. O que Deus deseja fazer, que já está estabelecido nele, em Deus, e que ele deseja alinhar na terra. Então, todas as vezes que Deus traz alguma profecia para um profeta, geralmente tem a ver com alinhamento. Gente desobediente que está saindo dos princípios. Porque ninguém precisa corrigir alguém que está andando de forma correta, sim ou não? Sim.
99% das profecias estão relacionadas à correção. Então, a grande maioria das profecias, elas estão relacionadas a povo desobediente, a pessoas desobedientes. Então, o verdadeiro profeta, ele vai desejar que Deus fale com ele sim, para que ele possa então fazer com que o seu povo, com a pessoa que está sendo alertada, ela se corrija, para que Deus não execute juízo. É mais ou menos assim, como eu gosto de ser o portador de uma correção para que aquela pessoa não morra, para que aquela pessoa não entre em juízo com Deus. Porque se Deus tiver que pôr a mão, ele já põe a mão e mata. Então, quando ele manda o profeta, ele está dizendo ainda assim, ó, ainda tem uma oportunidade para você se arrepender. Então, isso é muito bom. E o verdadeiro profeta, então, não teme a profecia. Ele teme muito mais o Deus da profecia. Então, o Senhor falou, pode deixar, estou indo levar a palavra. Seja ela qual for. Seja a dor para quem doer. Eu vou falar o que Deus falou. Então, esse é o profeta na antiga aliança, principalmente, né? Deus falando a respeito de correções, a respeito de situações. E então Samuel fala tudo que Deus falou com ele. Samuel fala, né? Repassa para Eli. E Eli só dá uma palavra. Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. O que Eli está dizendo, gente? Na minha opinião, Eli está dizendo assim: não há o que eu faça nesse momento, se Deus já jurou. Sim ou não? Se Deus já jurou, se Deus já falou que ele vai fazer, quem sou eu agora, Eli, para fazer qualquer coisa? A gente poderia se perguntar, e se Eli se arrepende? Mas esse arrependimento tem a ver com o quê? Com uma culpa pessoal ou com atitudes dos seus filhos que ele não vai poder mudar? Essa é a grande questão. Se os filhos são a causa do juízo que vai vir sobre a sua família, então aqui fica claro pra gente que Eli talvez poderia se arrepender pelos seus pecados pessoais. Pelo pecado de ter sido um pai ruim, um pai negligente, talvez ele se arrependesse por isso. Mas o problema na profecia não está no pai ruim que Eli foi. Isso é um dos problemas, mas o problema maior é quando ele vai falar lá no versículo 13, ele diz, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos. Então o juízo está caindo sobre a casa de Eli, sobre a vida de Eli, inclusive, por causa do pecado dos filhos. Olha isso, gente, como é interessante ver isso, a consequência da negligência de um pai com os filhos, espiritualmente falando, e deixa eu tentar achar a palavra, a palavra fugiu da minha mente agora, e da consequência, glória a Deus, da consequência da atitude dos filhos repercutindo na vida do pai, na vida de uma família, porque vocês vão ver um pouquinho mais para frente, a gente já vai chegar lá, que a família de Eli, ela vai ser prejudicada por causa dessa palavra profética, por causa desse juramento de Deus. Então não vai ser só Eli, Ofni e Finéias que vão sofrer com o pecado de Ofni e Finéias, mas é toda a descendência deles. Deus está fazendo um juramento sobre a família. Então os filhos de Ofni e Finéias, os netos de Eli também vão sofrer. E a palavra vai dizer, lá no Pentateuco, quando a gente estudou, que a maldição geralmente alcança até a terceira e quarta geração daqueles que desobedecem a Deus. Nossa. Mas a misericórdia do Senhor alcança até 1000 gerações daqueles que obedecem a Deus. Então isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Saber que os nossos pecados, eles podem realmente atingir até a terceira e quarta geração, é muito triste. Por quê? Não sei se depois de um outro momento, quem não teve nas aulas do Pentateuco, vou ser bem breve aqui em falar. Quando Deus fala que o pecado ele atinge até a terceira e quarta geração, Deus não está falando que ele vai ser mal com essas pessoas até a terceira e quarta geração porque alguém lá atrás foi mal.
Não é isso exatamente. A grande questão é que, infelizmente, nós passamos comportamentos, pensamentos, atitudes para as próximas gerações. Então é disso que Deus está falando. Geralmente a gente vê assim, ó, nossa, você parece tanto com seu pai, nossa, você tem atitudes muito parecidas com seu avô, com a sua avó. Sim ou não? Sim. Então nós estamos falando disso. Maus comportamentos, pecado, geralmente ele segue gerações, até que alguém consiga com lucidez olhar para a palavra de Deus e dizer: chega, a partir de mim isso não vai continuar. Então eu quebro comportamentos, eu quebro ciclos de pecado, eu quebro condições que foram colocadas pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus avós, que eu entendo que a palavra de Deus é contrário, que são princípios que estão sendo quebrados e que eu decido então acabar com isso e então começar a obedecer a Deus. A partir desse momento, então eu quebro esse ciclo e começo uma nova jornada diante do Senhor, entendem? Então quando Deus fala que ele atinge até a terceira e quarta geração, é por causa desse comportamento que geralmente chega até a terceira e quarta geração, porque está muito perto, né? Então nós estamos falando de bisavô, avô, pai e filho. Então nós estamos falando de 4 gerações. É muito próximo. Às vezes o bisavô consegue ainda falar com o bisneto. A gente tem esse exemplo aqui na nossa família, inclusive. O meu sogro, o pai do Walter, ele já é bisavô. Aliás, se não me engano, ele já é tataravô. Então, olha só a oportunidade que o pai do Walter tem de comunicar comportamentos, ensinamentos, atitudes, que quem tá vendo é o filho, no caso o vô, né? O filho, o outro filho, o neto, o bisneto, o tataraneto, todos eles estão vendo o comportamento do seu bisavô, do seu tataravô. Percebem do que Deus está falando? Deus está falando de replicar atitudes e comportamentos. Então, ou eu quebro, olhando para a palavra, entendendo que aquilo é pecado, e eu quebro essa maldição familiar, tendo então atitudes diferentes e ensinando a palavra de Deus para os meus filhos e assim sucessivamente, ou eu vou arrastando isso de geração para geração. É isso que Deus está falando. E da mesma forma, olha como Deus é maravilhoso. Ele diz que ele alcança até 1000 gerações daqueles que lhe obedecem. Por quê? Porque, na verdade, quando ele fala 1000 gerações, é impossível se contar 1000 gerações. Não tem como. Mas o que Deus está dizendo é que quando alguém obedece e passa para o próximo a obediência, que passa por próxima obediência, isso passa a não ter fim, gente. Porque eu decido obedecer. E o outro decide obedecer também. Entendem? É muito mais simples, é muito mais poderoso quando os ensinamentos são corretos, a obediência é correta. Eu tenho a tendência de replicar, inclusive, obediência também. Então, é disso que Deus está falando, tá? A gente não precisa ter medo de uma profecia como essa, né? Mas a gente precisa ter entendimento do que ela representa e de como eu, então, posso ser o agente de transformação. É disso que Deus está falando, tá bom? Vamos seguir aqui. O texto vai dizer no finalzinho desse capítulo que enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Quais as palavras que se cumpriam, gente? Eu li esse versículo algumas vezes para compreender um pouquinho mais isso daqui. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Aqui ainda não é a palavra de Samuel como profeta. O que estava se cumprindo era a palavra de Deus. Então, enquanto Samuel crescia, a palavra que Deus já havia liberado estava se cumprindo no meio de Israel. Entendem? Olha o texto de novo. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e o Senhor fazia com que as suas palavras se cumprissem. O texto de vocês está como? Leem para mim aí alguém o versículo 19. Só um pouquinho que meu gato fez só para estar aqui em cima, não consigo respirar.
Se vou for conseguir. difícil, não tem problema, fique em paz. Era só para saber se tinha alguma versão diferente, fiquem em paz. Vamos seguir, O meu versículo tá igual. 20. Tá, é poderoso isso então, né? Era a palavra de Deus que estava se cumprindo. Versículo 20. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Então, o testemunho, a vida de Samuel, o comportamento de Samuel já começava a refletir a glória de Deus. Então, a partir desse momento, do crescimento de Samuel, das atitudes que Samuel começou a ter ali no tabernáculo e diante do povo de Israel, como ele recepcionava alguém que chegava ali ao tabernáculo, como ele recebia os israelitas no momento em que eles levavam uma oferta. Pensa na recepção da igreja, gente. É isso que Samuel está fazendo nesse início do seu ministério. Ele está sendo o auxiliar do sacerdote. Ele está ali junto com os levitas, junto com as pessoas que estão ali no átrio, né, no pátio externo do tabernáculo. Ele não era alguém que podia ainda talvez entrar no lugar santo para acender o candelabro ou para colocar os pães, ou sim, o texto não diz o que ele exatamente fazia, mas ele estava ali como um auxiliar. Mas o seu comportamento, a sua atitude já era diferente. Diferente de quem, gente? Diferente dos filhos de Eli. Diferente daqueles sacerdotes que estavam servindo ali no templo. E a gente vai compreender isso um pouquinho mais para frente. E Deus, então, através disso, confirmava que Samuel, então, estava sendo levantado como um profeta no meio de Israel. Então, aqui também fica um grande alerta para nós. O nosso ministério, no nosso dia a dia, na nossa vida ministerial, ele não é algo que é instantâneo. Ele não é algo que hoje eu chego para qualquer uma de vocês e digo, a partir de hoje você é profeta. Ou a partir de hoje você é pastor, ou a partir de hoje você é evangelista, ou a partir de hoje você é apóstolo. Não! O ministério, quando Deus nos chama, ele é progressivo. E ele é exatamente como uma árvore que está em crescimento. E no momento que essa árvore amadurece e dá o seu fruto, eu identifico qual é a árvore. Então, quando uma árvore é plantada, uma semente é plantada, quem plantou a semente sabe qual é a árvore, sim ou não? Então eu fui lá e plantei uma semente de laranjeira, né, no chão. Então eu que plantei a semente sei qual é o fruto que aquela árvore que eu plantei vai dar. Mas quem passa por essa árvore, quem passa por ali onde eu plantei e o caule começa a aparecer e os ramos começam a aparecer, se a pessoa não tiver um nível mínimo, né, de conhecimento sobre árvores, né, ela talvez não vai identificar qual é o tipo de árvore. Agora, quando a pessoa passa e aquela árvore já é adulta, ela já está com flores, com folhas, e melhor ainda, quando ela dá os frutos dela, aí automaticamente eu passo pela árvore e digo o quê? Isso aqui era uma laranjeira. Olha que legal. Eu vi ela crescendo, não sabia o que era essa árvore, mas agora eu identifico pelo fruto. Eu canso de dizer isso, mas parece que eu falo para as paredes. Todo ministério, gente, na igreja, ele não nasce pronto. Deus planta a semente, ele é o que planta a semente. Então, quem planta a semente é Deus. Estou contando parábola aqui para vocês agora, né? Então, quem planta a semente ministerial em nós é o Senhor. Conforme nós vamos crescendo, sendo regados ali dentro da igreja, do corpo de Cristo, nós vamos amadurecendo. E com os frutos é que eu sei qual é o meu ministério. Então as pessoas elas tentam achar ministério na igreja no momento que elas aceitam Jesus e se batizam. Só que a semente ainda está oculta no solo. Você ainda não está experimentado naquilo que Deus te chamou para fazer. Você não tem maturidade suficiente para entender o seu chamado, porque ainda não tem frutos.
O que significa os frutos, gente? É quando você começa, através do seu comportamento, através da sua vida, no corpo de Cristo, você começa a revelar aquilo para o qual você foi chamado. Melhor dizendo, você faz algo com tanta clareza, com tanta dedicação, com tanta facilidade, que aquilo é nítido que você nasceu para fazer. Entende? Não há nenhum tipo de força. Não se faz força. Você já viu alguém que você fala assim, meu irmão, você precisava pregar na igreja. E a pessoa fala assim, pelo amor de Deus, jamais. Nunca faça isso. E geralmente ela está dizendo isso jamais por dois motivos. Primeiro, ou porque realmente ela não foi chamada para isso. Ela é uma pessoa extremamente introvertida, extremamente tímida para falar com o público e várias questões aí, né? Tá, essa é a primeira coisa. Então ela realmente não tem um chamado porque você não vê esse fruto nela. Ela não consegue falar nem com um vizinho do lado quando você manda, fala pro teu irmão, seja bem-vindo, meu irmão. A pessoa quase morre de tanta vergonha. Então, consequentemente, Deus não vai levantar uma pessoa como essa para ser um pregador eloquente. Mas tem gente, o segundo caso, né? Aí é a pessoa que ela se acostumou tanto a só ser um consumidor de culto, ela não ora, ela não jejua, ela não lê a palavra, ela não se consagra, ela não busca de Deus entendimento, ela não medita na Bíblia. Deus até plantou uma semente, mas essa semente jamais vai frutificar. Por quê? Porque essa pessoa não regou a semente que foi plantada dentro dela com a vida de relacionamento. Percebem como a vida de relacionamento de Samuel revelou quem ele seria? A vida de relacionamento de Moisés revelou quem ele seria. A vida de relacionamento de vários homens, Davi, a vida de relacionamento com Deus revelou quem ele seria. E assim a gente poderia citar muitos. Então, a semente já foi plantada desde que nós nascemos. Agora, a maturidade, o fruto só vai aparecer se eu rego isso com o relacionamento de Deus. E aí automaticamente eu vou dar fruto. Não vai ter dificuldade. Quando Deus me chamar, eu vou falar assim, eis-me aqui. O fruto está na hora de ser colhido. Alguém precisa comer desse fruto. Então todos os ministérios que a Bíblia diz que eles devem ser exercidos no corpo de Cristo, eles já estão plantados em nós a partir do momento que a gente nasce. E nasce fisicamente do nosso pai e da nossa mãe. Deus já colocou lá essa semente. E nasce especificamente quando nós nascemos de novo, principalmente. Porque ninguém vai poder exercer ministério se não tiver nascido de novo. Então há esse tempo também de Deus nos chamar para a luz mesmo, das trevas para a luz. Isso é maravilhoso. Desculpa aí que eu entrei em outro contexto, mas achei importante falar sobre isso. Então, Samuel é tido como alguém que está sendo confirmado como profeta por Israel. Então, quem reconhece o meu ministério não sou eu, é quem está vendo o meu ministério em mim. Percebem? Grava essa frase aí que eu achei legal. Eu não confirmo o meu ministério. Quem confirma o meu ministério é quem está vendo o ministério em mim. Então, as pessoas viam em Samuel um grande profeta. Por quê? Porque ele estava ativo em falar aquilo que ele ouvia Deus falar com ele. Então era alguém que provavelmente não temia em afrontar Eli, não temia afrontar os filhos de Eli, não temia afrontar um israelita que chegava ali no tabernáculo. Então a vida de Samuel não é demonstrada em minúcias até o momento que nós vamos ver mais para frente. Mas para ele ser confirmado como profeta, para que Israel confirmasse isso, muito provavelmente o comportamento de Samuel denotava aquilo que ele era. Então, o profeta foi confirmado pelo povo e não por ele mesmo. Olha, eu sou profeta, viu? Me ouçam. Não funciona assim. Porque isso não é gerar respeito, não é gerar autoridade. Essa é outra questão bem importante. A autoridade de Deus, ela é confirmada pelos outros, não por nós mesmos. Então, a autoridade você conquista em Deus, através do seu comportamento, através da sua vida com o Senhor. Então, as pessoas começam a ver em você aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso também é muito bom.
Nesse momento da história, gente, existe a morte, né, de duas pessoas aqui do nosso contexto, do que nós estamos terminando, que é o livro de Juízes. Então aqui a gente tem a morte de Jefté. Eu queria que vocês abrissem comigo Juízes 12, versículo 7. Volta um pouquinho algumas páginas aí. Juízes 12, versículo 7. Eu tô na ordem cronológica, então por isso que eu vou ler esse texto com vocês. A gente vai ler esses 2 versículos, eu já vou fechar a aula e abrir de novo. Juízes, capítulo 12, versículo 7. Juízes 12, versículo 7 diz assim: Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Um outro que também está deixando a história aqui nesse momento é Sansão. Abram comigo Juízes capítulo 15, versículo 20. O texto não é claro da morte ainda de Sansão, eu acho que vai ter um outro versículo um pouco mais para frente, mas vai falar sobre a gestão, né? O tempo em que Sansão foi gestor, foi juiz. Juízes 15, versículo 20. Se você não conseguir abrir, só anota, depois você lê, porque é um versículo só. Juízes 15, versículo 20 diz assim: Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Tá bom? Então esses são os 2 textos que estão aqui na sequência aqui para mim. Agora, abram comigo 1 Samuel capítulo 2. Volta lá onde a gente estava e volta uma página, né? A gente estava no capítulo 3, a gente vai voltar para o capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 22. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Eu vou fechar aqui, vocês já vão achando, tá bom? Aí vocês já voltam. 1 Samuel 2, 22. Você é solteira, Bia? Não, sou casada. Tem filhos? Ainda não. Não? O marido já tá em casa esse horário? Na verdade, agora ele tá no mercado, mas esse horário ele já tá em casa, sim. Você é casadinha há quanto tempo? Vai fazer 3 anos. Um tempo legal, mas ainda tá no início, né? início. Da jornada de vocês. Você namorou muito tempo com ele? 7 anos. Olha, te enrolou bem, né? Ou você que enrolou bem ele? Acho que foi um pouco dos dois, hein? Que eu vim embora pra cá, né? Entendi. Vamos seguir, gente, vamos seguir. Eu tô perguntando porque às vezes, né, tem toda essa questão da dinâmica da casa, né? Você chegou do serviço correndo e já veio para aula, como é que faz, né? Com janta, com as situações aí, mas eu creio que você sabe aí, né, fazer um... 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Vamos lá, gente, então. Diz assim: Eli já era bem idoso. Ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? E seus filhos, contudo, não deram atenção
a repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Vamos parar aqui. Então, Samuel, ele não era alguém que não estava sabendo. Lembra que eu falei? O capítulo 3, que nós lemos antes, porque a gente estava falando sobre o chamado de Samuel, ele vai falar dessa profecia. Então, isso quer dizer que se no capítulo 2 anterior, Eli chama os seus filhos e pergunta, né, para eles o que está acontecendo, por que vocês estão tendo essas atitudes. Eu estou ouvindo fofoca, né? Vou parafrasear aqui. Eu estou ouvindo o povo de Israel fofocar a respeito de vocês, dizer das maldades que vocês estão fazendo. Lembra do garfo, que eles chegavam, né, com o garfo e já pegava a parte mais boa, né, do sacrifício, mesmo antes de queimar a gordura. Então, as atitudes dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, estava extrapolando demais. Para piorar a situação, gente, eles tinham a relação sexual com as mulheres que serviam na porta do tabernáculo. O que era isso, gente? Mulheres que com certeza não tinham marido, ou se tinham marido, também estavam em adultério, ou mulheres cananeias que não temiam a Deus e que ficavam por ali porque sabiam que Ofni e Finéias eram os garanhões. É o estilo de homem que a gente entende hoje como o famoso garanhão. Provavelmente eles eram homens bonitos, bem apessoados, talvez com um porte másculo, né? E aí eles eram os herdeiros do sacerdócio. Então, pensa, Israel está em qual contexto, gente? Quando a gente ouve isso, ou quando você lê o livro de Samuel sem olhar para o histórico, você acha que você está caindo de paraquedas numa situação. E que os filhos de Eli, eles estão fazendo isso, por que será? Coitados, deve ser essas mulheres que acabam seduzindo eles, né? Não, nós estamos num contexto sequencial do período de Juízes. O livro de Juízes inteiro vai mostrar aquele ciclo, lembra? Pecado, opressão dos inimigos, e aí Israel clama a Deus, Deus levanta um juiz, liberta o seu povo, e eu tô fazendo o círculo aqui, ó. Aí quando eles estão em paz, eles vão e se esquecem de novo de Deus, e começam a pecar de novo, e eles são oprimidos de novo, e o ciclo não acaba. Durante quase 400 anos, Israel vive esse ciclo, essa roda gigante de queda, arrependimento, livramento do juiz, queda, pecado, afastamento de Deus. Então nós estamos falando de quase 3 ou 4 gerações de sacerdotes que não estão dando ouvido ao que Josué deixou, que Moisés deixou, de tribos que estão se misturando com cananitas, com os outros povos que permaneceram dentro do território de Canaã, de adoração a outros deuses, que é todo o livro de Juízes vai falar sobre isso, o povo de Israel se prostituindo com os deuses cananitas, né? Com os deuses cananeus. Então, assim, quando a gente olha para o livro de Juízes, a gente entende que a prática de pecado é algo extremamente comum entre todo o povo de Israel. E Deus, então, os rejeita. Deus vira as costas para eles. É isso que o texto diz. Porque é como se Deus dissesse assim, eu não posso olhar para isso. Porque se Deus olhasse para isso, gente, de verdade, Deus iria enviar novamente a destruição sobre a terra. Quando Deus diz que ele vira de costas, ele está dizendo literalmente, eu não quero ver. Porque se eu olhar para o que está acontecendo, eu vou fulminar. Eu vou matar esse povo. Eu vou matar os meus filhos. Porque a misericórdia de Deus, ela tem limites. Essa é a verdade. Deus está ali o tempo todo falando. Deus está o tempo todo usando homens, mulheres para falar, para ministrar, para ensinar, para trazer de volta. Vamos lá. E todos os 11 ou 12 juízes, acho que foram 12 juízes, o 12º acho que é o próprio Samuel. Esses 12 juízes que passaram, gente, por Israel, nesses quase 400 anos, fizeram de tudo para trazer Israel de novo para o prumo. Mas Israel continuava
nesse ciclo de perdição e arrependimento. Só quando a corda apertava o pescoço, que eles se viam totalmente, realmente oprimidos pelos seus inimigos, por aqueles que estavam fazendo eles passarem fome, por eles passarem todo tipo de coisas ruins no seu tempo, é que eles buscavam o auxílio de Deus. Gente, é diferente hoje em dia. A humanidade, ela caminha nesse mesmo ciclo, desde a queda do homem. Infelizmente, nós só buscamos a Deus quando as coisas estão de maneira terríveis na nossa vida. Dificilmente você ouve alguém dizer assim: ah, minha vida estava tão boa, maravilhosa, estava ganhando dinheiro, meu casamento era perfeito, meus filhos eram lindos, aí eu resolvi me converter. É assim que as coisas acontecem? Não. Por quê? Porque o reconhecer que eu dependo de Deus geralmente só vem num ciclo de extremo pecado, de extrema decadência, de extrema opressão maligna sobre a nossa vida. Aí a gente lembra que existe um Pai no céu que está pronto a nos perdoar, a nos resgatar. E esse é o grande amor de Deus. Mas então, voltando para o texto, ele adverte os seus filhos aqui. Ele vê que a fofoca que está chegando no ouvido dele é bem ruim. E aí ele faz um adendo, ele coloca um parênteses para os seus filhos. Olha o versículo 25. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Então, o grande problema é: meus filhos, se vocês estiverem simplesmente fazendo algo ruim contra homens, contra os seus irmãos israelitas, contra pessoas aqui do nosso arraial, do nosso entorno, ok, a gente chama os juízes de Israel, põe vocês diante de um julgamento e aí eles vão dar uma sentença e vocês vão cumprir essa sentença e tudo ficará bem. Sim ou não? É assim, gente, que acontece? Quando a gente faz alguma coisa ruim um para o outro, vamos chamar, vamos pedir perdão, vamos, nos reconciliar, vamos, dar um jeito da situação ficar boa, porque é entre seres humanos. Agora, e quando você peca contra Deus? Quem vai intervir? Quem vai se colocar no meio como juiz entre você e Deus? Não vai ter. Não vai ter. Pelo menos não aqui, nesse contexto. Não havia Cristo ainda morrido na cruz para ser o advogado. Hoje nós temos um advogado diante de Deus. Ele intercede por nós todo o tempo. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles fazem. Então ainda a misericórdia e a graça de Deus, ela vai sendo realmente feita na nossa vida, porque ainda existe esse advogado diante de Deus. Mas o que Eli está dizendo é que, como a graça não era algo tão fácil na antiga aliança, havia uma lei, haviam preceitos, havia uma aliança estabelecida entre Israel e Deus, eles precisavam obedecer essa aliança. E era algo muito mais sério, porque partia da tribo sacerdotal. Então, qualquer outra tribo israelita ainda teria uma chance nesse caso, mas eles deveriam ser santos diante de Deus. Então, aqui tem um agravante muito maior. Deus não teria misericórdia da tribo sacerdotal, porque eles tinham um chamado específico para a vida deles. E Deus havia chamado de forma muito particular. Então eles sabiam qual era o propósito. A bênção de Deus estava sobre eles, mas também a santificação, a obediência deveria estar sobre eles. E Ófni e Finéias brincam com esse chamado, brincam com essa posição sacerdotal que eles exercem em todos os sentidos que a gente possa imaginar. E brincam de maneira bem perigosa. E é isso que o seu pai está falando. Então não vai ter quem faça essa intervenção, meus filhos, se vocês continuarem pecando contra o Senhor. E aí o texto termina onde a gente leu no versículo 26, que os seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Quem está afundado no pecado, gente, dificilmente dá ouvidos, Infelizmente. É algo muito triste, mas é algo verdadeiro, Você vai tentar alertar,
você vai tentar falar sobre as coisas de Deus para essa pessoa e ela literalmente vai virar as costas para você e vai dizer: eu faço da minha vida o que eu bem entender, eu faço da minha vida o que eu bem quiser, eu sou dono do meu nariz, meu corpo, minhas regras. Né? Bem isso que vai acontecer, né? Então, isso é típico de alguém que está, infelizmente, infectado pelo pecado, né? O pecado traz morte, como eu falei ontem. Então, o pecado vai trazer essa morte, a gente não consegue ouvir. É difícil, a audição fica totalmente fraturada, né? Terrível, cego, surdo, mudo, a gente fica tudo. Aí o texto continua, vamos terminar de ler aqui a profecia agora, eu vou terminar até o final do capítulo aqui, tá bom? No capítulo 2. Versículo 27 diz assim: E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor: Acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito sob o domínio do faraó? Escolhi o seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para minha habitação? Por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então, todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão, e lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Uau! Gente, esses são os textos que eu leio e arrepia a minha espinha. Sabe assim, quando arrepia a espinha? Porque a Bíblia, ela não esconde nada. A Bíblia, ela não negocia nada. A palavra de Deus, ela é clara, ela é objetiva. Deus não fala por mistérios, no sentido literal dessa palavra que a gente usa. Ainda que alguns textos digam que há mistérios a serem revelados, eu posso dizer para vocês que quando Deus fala conosco, ele não usa mistérios. Deus fala de verdade. Então, o mistério é no sentido de que há coisas que estão ocultas para aqueles que não devem ainda ter a revelação. E Deus está falando de ímpio, Deus está falando de gente que ainda não crê nele, Deus está falando para diversas questões aí. Mas quando diz respeito aos seus filhos, aqueles que decidiram viver a sua vida segundo os princípios de Deus, não vai haver palavra misteriosa. Deus vai falar o que ele vai fazer e ponto. Não tem mistério na Bíblia, está escrito. Então, se uma profecia como essa, ela não está clara e objetiva, então eu não sei o que é uma palavra que Deus manda a respeito de um profeta, entende? Então, o texto vai dizer que um homem de Deus veio até Eli. Nem cita
o nome desse homem de Deus. Glória a Deus por isso. Ou talvez a gente gostaria de saber quem é esse grande profeta que Deus usa nesse momento para falar com Eli e que não é Samuel ainda. Porque Samuel ainda é menino. Lembra? Acabamos de ler o capítulo 3. Esse aqui está no capítulo 2 ainda. É alguém que já era um profeta em Israel, ou talvez isso tenha acontecido de forma particular. Deus usa alguém do povo de Israel para ir e falar com Eli, em específico. É com Eli a palavra. Então, nesse momento, a palavra é com o sacerdote. A palavra é com esse chefe de família, que além de ser um chefe de família, ele é alguém que deveria ser referência como sacerdote no meio do povo de Israel. E aí a palavra é maravilhosa, é tremenda. E esse texto, gente, ele deveria ser um texto que a gente grifa muito bem, grifado, e de vez em quando volta nele, sabe por quê? Porque quando a gente vai lendo algumas coisas ao longo do Velho Testamento, principalmente, e que a gente vai seguir a linha sacerdotal, a gente vai ver algumas pessoas sendo recriminadas, algumas pessoas morrendo muito jovens, algumas pessoas não tendo o que comer, alguns sacerdotes sendo eliminados do meio do povo de Israel, e às vezes a gente acha assim, ué, por que aconteceu isso com essa pessoa? Do nada? Nossa, era tão jovem e morreu. Entendeu o que eu tô falando aqui para vocês? Existe uma palavra profética liberada sobre Eli e toda a sua descendência. Então, qualquer pessoa da linhagem de Eli vai sofrer exatamente isso que está escrito aqui. Deus não vai voltar atrás da sua palavra. E ele diz o que vai acontecer. Kênia, fica calma, Deus é misericórdia, né? Ela faz uma cara que eu falo assim, Jesus, tô colocando a mulher para ficar no terror aqui. Não, você até desculpa, é que essa passagem, ela está me lembrando uma parte da minha vida. E uma parte delicada. Depois, num outro momento, eu te falo. Tá Mas, bom. Desculpa. E eu também sou muito sensível mesmo. Tá então, bom. Desculpa. Porque é muito forte, né? É muito forte. Então, a palavra vai dizer para nós assim, eu só vou pegar alguns trechos aqui para a gente pegar algumas falas de Deus dentro dessa profecia. Ele diz assim, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito sob o domínio do faraó? Então, Deus está lembrando Eli a respeito de um passado bem, bem distante. Ele está falando sobre o chamado de Deus sobre a família de Moisés. Ele está falando sobre o chamado que ele tem sobre a vida de Moisés e posteriormente de Arão, que é de onde Eli é descendente. Então, não só na questão sacerdotal da tribo de Levi, mas de um chamado ainda no Egito. Deus chama a família de Arão, que é da tribo de Levi, para dar à luz a Moisés e também a Arão, e é esses homens que Deus vai chamar, ainda num tempo de escravidão, para ser aqueles que vão ser representantes de Deus na terra. Então Moisés muitas vezes foi questionado sobre esse chamado, Arão foi questionado no início do seu ministério, a gente viu isso ainda no livro de Êxodo, quando aqueles homens, Abirão, Datã, questionam a autoridade sacerdotal dada a Arão. Eles dizem que foi Moisés que decidiu isso, e Deus então mostra que é ele quem está no controle e dá a vara de Arão que floresce. Então, o chamado dessa família não é um chamado qualquer. Deus estabelece uma família sacerdotal com uma responsabilidade maravilhosa e com privilégios maravilhosos de ser alguém segundo o coração de Deus para aquele propósito. Aí ele diz o seguinte, nós já vamos terminar dentro dessa profecia hoje. Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Então ele está falando de Arão, para ele subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Gente, Deus está falando que eles tinham o privilégio de serem
cuidados, de serem supridos por todas as 11 tribos de Israel. A gente já viu tudo isso no livro de Levítico, a gente viu tudo isso no livro de Deuteronômio. Todas as vezes que a gente ministra oferta na igreja e que a gente fala sobre esse chamado sacerdotal, de como Deus levanta essa tribo para ser cuidada, eles não podiam fazer nada de trabalho a não ser cuidar do tabernáculo. Eles eram supridos em todas as suas necessidades pelas outras tribos, pelas outras 11 tribos de Israel. Então eles tinham um privilégio de ser cuidados pelo próprio Senhor, vamos dizer assim, como uma tribo que iria trabalhar para ele. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para minha habitação? Por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Tá se falando daquela gordura, gente, que eles queriam a carne crua ainda com a gordura, porque é a parte mais suculenta da carne. Mas Deus havia determinado que toda a gordura dos sacrifícios deveriam ser queimadas no altar. Isso fala de que todo o melhor que nós achamos que é melhor para nós precisa ser depositado no altar de Deus. Isso tem um princípio tão poderoso ali dentro, estabelecido para os sacerdotes. Você está rendido o tempo todo para o Senhor. É muita coisa que está ali. A gente falou um pouco disso quando a gente falou sobre as ofertas. Versículo 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Então havia uma palavra profética de que a linhagem de Arão seria a linhagem sacerdotal para sempre. E esse para sempre era até que o tempo se cumprisse da vinda de Cristo, o sumo sacerdote. Porque Jesus não vem da linhagem de Levi, Jesus vem da linhagem de Judá. Então, a promessa sacerdotal diz respeito ao tempo entre a libertação de Israel do Egito e a libertação que vinha através do Messias, do prometido de Deus. Então, esse era o período da história que Deus disse que o sacerdócio estaria nas mãos da tribo de Levi. Mais precisamente, da família da descendência de Arão. A tribo de Levi era uma tribo maior, de onde tinham três patriarcas, tá? Então, se vocês olharem aquela tabelinha que eu coloquei para vocês sobre os sacerdotes, aquela azulzinha, vai falar sobre a tribo de Coate, a tribo de Merari e a tribo de... Tem mais uma. Coate, Merari... Esqueci, tem mais uma. Então, essas 3 famílias, elas deveriam ser as famílias sacerdotais. Eu até tinha aberto essa tabela aqui em algum momento hoje para olhar outra coisa e acabei fechando. Mas a família de Arão era uma família específica dentro da tribo de Coate. Então, era só os descendentes de Arão, do sexo masculino, é que seguiriam essa linhagem de sacerdotes. Todo o restante da tribo de Levi eram auxiliares dos sacerdotes, tá bom? Então isso é bem importante a gente ver. Então Deus tinha uma promessa de que a família de Arão para sempre seria a família sacerdotal. Mas Deus vai abrir mão disso. Ele vai voltar atrás de uma promessa poderosa que ele faz, porque ele é Deus e ele vai agir segundo os propósitos ou os acontecimentos de acordo com aquilo que o ser humano faz. Deus não queria voltar atrás na sua promessa, mas por causa do pecado do homem, infelizmente, nós quebramos a promessa de Deus sobre nós. Então não tem a ver com Deus quebrando a sua promessa, tem a ver com o homem, através do pecado, quebrando a promessa de Deus, entendem? Então sempre vai ser assim, nunca Deus quebra a sua promessa. Qual o problema, então, de Deus quebrar a promessa? É que o homem quebra a sua aliança com Deus. E aí Deus é obrigado a quebrar, porque ele jamais vai estar em meio ao pecado, ele jamais vai coabitar, né, no meio do pecado. Então não havia condição de uma família como essa, extremamente pecadora, extremamente lasciva na sua maneira de viver, totalmente negligente com os preceitos de Deus,
permanecer como sacerdotes. Então ele vai dizer que eles literalmente, Deus volta atrás, versículo... mas agora o Senhor declara, parte B do versículo 30, longe de mim tal coisa. Agora Deus, olha como a frase é construída aqui, gente. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então, às vezes a gente passa rápido por uma frase como essa e a gente acha que Deus está desprezando alguns seres humanos. Negativo. Olha o que a frase está dizendo. Honrarei aqueles que me honram. Então, a consequência de honrar a Deus é também ser honrado, certo? Ok. Mas Deus não deseja desprezar ninguém, de forma nenhuma. Aí ele diz assim, mas aqueles que me desprezam, então, serão tratados com desprezo. Então, a primeira via é minha, no caso do desprezo. Percebem isso? Sim ou não? A honra parte de Deus. Então, Deus falando, eu honrarei aqueles que me honram. Então, o princípio da honra parte de Deus. Porque quando eu obedeço, eu estou automaticamente atraindo a honra de Deus para minha vida. Porque Ele decide me honrar. Ele decide me abençoar. Ele sempre quer fazer isso na minha vida, ok? Só que o contrário também é verdadeiro. Agora, o desprezo parte de mim. Sempre, gente. O problema da maldição está no homem. Nunca estará em Deus. Agora, eu desprezo a Deus, então, porque eu desprezo, Ele vai me tratar com desprezo. Percebe? Nunca vai partir de Deus o desprezo. E o que acontece, então? Quando eu me arrependo, Deus, então, opa, é isso que eu esperava. Então, eu volto a te honrar. Então, a maldição em toda a Bíblia está ligada sempre à atitude de desonra, de desprezo, de pecado por parte do homem. E aí Deus é obrigado a agir de acordo com aquilo como eu estou agindo com ele. Ok? Versículo 31, para a gente terminar aqui. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Então Deus está falando que não vai ter mais gente com muita idade na família sacerdotal da linhagem de Eli, a partir de Eli. Então, o que antes era uma promessa de longevidade, lembra o 4º ou 5º mandamento, gente, como é? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Essa promessa, ela serve para qualquer pessoa. E inclusive para o Deus que é o nosso pai. E então, o honrar pai e mãe nessa terra diz respeito justamente ao quanto eu honro a Deus também. Porque quando eu obedeço os mandamentos, eu automaticamente estou obedecendo a quem, gente? A Deus. Então, quando a desonra acontece com o meu pai e com a minha mãe, quem eu estou desonrando? A Deus. Então, a questão da longevidade nessa promessa, ela está ligada diretamente à honra que eu dou primariamente ao meu pai e minha mãe terreno, que é uma autoridade principal sobre a minha vida, e isso vai fazer com que eu tenha muitos dias na terra, que eu tenha idade avançada. Mas quando eu desonro pai e mãe, a tendência é eu morrer mais cedo. Por isso que a gente vê tantos jovens morrendo no crime, morrendo nas drogas, morrendo na prostituição e em diversas situações. Geralmente isso está ligado diretamente à maldição ligada a esse mandamento que é quebrado. Quando eu desonro pai e mãe, há uma legalidade automática de morte, de vida curta para aquele que traz desonra. Ok? Então Deus está dizendo, eu vou cumprir o 4º ou 5º mandamento, esqueci agora em que lugar que ele está, mas ele está ali entre o 4º e o 5º mandamento. Eu vou cumprir isso na família de Eli. Não vai ter idoso mais, vai morrer cedo, porque desonra a minha lei,
desonra o meu mandamento, desonrou algo poderoso, honrar pai e mãe. Ofni e Finéias desonraram o seu pai e automaticamente estavam desonrando a Deus, ou melhor, eles desonraram principalmente a Deus, que era o pai sobre eles, e desonraram também o seu pai Eli, porque era aquele que estava sob autoridade, era autoridade sobre eles, né, como sacerdote. Vou terminar aqui, gente. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada, e todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Exatamente o que eu falei agora. A pessoa vai ter uma vida desgraçada. Desculpa a palavra, mas essa é a palavra. Sem graça, né? A graça de Deus não estará sobre a família de Eli a partir desse momento. Eles serão uma família, infelizmente, sem a graça de Deus, por causa da desonra desses filhos de Eli. E o que acontecer com a seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Deus está falando o que ele vai fazer, gente. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é falar conosco aquilo que ele vai fazer na terra. Deus geralmente dá avisos. É nós que às vezes não damos ouvido. Mas que Deus fala, Deus fala. Então Deus já avisa Eli que ele vai matar os dois filhos dele no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu ungido. Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão, e lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. O que Deus está falando é que como ele vai quebrar a linhagem de Eli, e eu termino a aula com isso, como ele vai quebrar a linhagem de Eli a partir de agora, a linhagem de Arão, melhor dizendo, agora será quebrada, todos os próximos descendentes de Arão que vier, porque Ofni e Finéias têm filhos, nós vamos ver isso. Eles têm filhos, esses filhos vão ter filhos e filhos e filhos, mas toda essa família da tribo de Levi, e especificamente da tribo de Arão, da família de Arão, serão mendigos dentro da tribo de Levi. Eu tô falando uma palavra simples só pra gente entender, tá? Talvez esse não deveria ser o melhor termo, mas é isso que eles vão ser. A desonra sempre estará sobre eles, infelizmente. Então Deus declara que por causa da desonra que essa família sacerdotal faz a ele, gente, é muito sério. O que esses meninos fizeram diante do Senhor é muito sério. A gente pode achar que esse castigo, que essa maldição, ela é muito pesada, mas eu vou dizer para vocês que não. Não é. Diante da desonra que esses filhos de Eli fizeram no tabernáculo, a respeito da oferta, do sacrifício, eles estavam no lugar mais santo de Israel, que era o tabernáculo. Eles viviam ali e eles desonraram, fizeram da casa de Deus um prostíbulo. Vamos usar essa palavra para a gente poder entender? No sentido sacerdotal e no sentido humano. Eles se prostituíam com várias mulheres ali, então eles tinham relação sexual com várias mulheres ali, eles comiam do sacrifício que era de Deus, da parte de Deus, então a coisa era muito terrível, ok? Então isso que Deus está fazendo sobre eles ainda é pouco para aquilo que eles fizeram para Deus, a desonra que eles fizeram. Então eles vão ser mendigos, literalmente dentro da tribo de Levi. A gente vai ver isso em alguns momentos, vamos tentar lembrar dessa passagem, vocês vão ver como a coisa é séria e como Deus cumpre a sua palavra, ainda que a gente às vezes não perceba, passa alguns anos, parece que tudo está caminhando normalmente. Não, Deus não é Deus para que se esqueça daquilo que ele fala. Tudo aquilo que Deus fala, ele cumpre, positivamente e negativamente. Como bênção ou como maldição, Deus vai cumprir. Amém? Tem alguém que quer orar aí por nós, para a gente terminar?